Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao Cálculos com a Skłodowska. Eu sou a Ana Antônio e este é o teu canal de cálculos. Hoje temos aqui um vídeo de econometria, ok? Claro que eu não vou dar aqui tantos detalhes sobre como determinar todas as variações de uma variável explicativa na variável explicada, ok? Aqui neste vídeo o objetivo é provar que o primeiro membro é igual ao segundo membro. Então, pessoal, na regressão simples, nós temos, por exemplo, o modelo y é igual a beta 0 mais beta 1 que multiplica x, certo? Onde o beta 1 é o nosso coeficiente de inclinação, que multiplica com x, correto? Boa. Ou seja, explica a variação no x para poder impactar aquilo que é o resultado da variável explicada. E ela tem duas fórmulas. Ela pode ser o primeiro membro da segunda equação a dividir pelo primeiro membro, ok? Da primeira equação. Ou pode ser o quê? O segundo membro da segunda equação a dividir pelo segundo membro da primeira equação. Eu só troquei aqui as duas equações, ok? Então, o nosso objetivo é provar, já que ela tem aqui duas fórmulas, né? Duas opções de resultado. O nosso objetivo vai ser provar do porquê podemos utilizar ambas, correto? É opcional. Então, vamos a isso, pessoal. Vamos começar com a primeira expressão. Ok, deixa eu colocar esta expressão mais abaixo. Vamos começar com a primeira. Ou seja, com a segunda, que representa um numerador do beta 1, correto? Do coeficiente de inclinação. Então, o objetivo aqui é provar que a soma de x, y, menos n, quer dizer, que é a amostra, né? Que multiplica com as médias, nesse caso, média de x e média de y, deve ser igual ao somatório do x menos a média que multiplica y menos a média de y. Ou seja, que o primeiro membro é igual ao somatório do produto entre os desvios, ok? Boa. Então, eu vou apagar já aqui essa primeira expressão. Pessoal, nós não vamos movimentar o primeiro membro, vamos apenas aqui desenvolver este segundo membro. Ok, nós temos aqui uma multiplicação, um produto, certo? Se temos aqui um produto de x menos x barra, que é a média, vezes y menos a média de y, então aqui vai nos originar a seguinte multiplicação. Vamos ter aqui x vezes y, certo? X vezes y vai ser igual a xy, correto? X vezes menos y, vamos ficar aqui com x vezes a média de y. Agora teremos aqui menos a média de x que multiplica y, correto? Então, vamos ter aqui menos a média de x que multiplica o y, correto? Boa. E depois temos aqui menos a média de x menos a média de y. Isso vai ser mais, é um produto de sinais negativos, correto? Então, vamos ficar aqui com mais a média de x, correto? Vezes a média de y. Ok, então vamos fechar aqui parênteses e boa. Muito bem. Pessoal, aqui está. Easy, não é isso? Muito fácil de fazermos. Após isso, o somatório vai multiplicar, assim nós acabamos de fazer a propriedade distributiva. E agora, o somatório ela vai multiplicar cada elemento dentro de parênteses. Ou seja, dentro de parênteses, nós temos quanto dos parênteses? Nós temos aqui 4 parcelares, não é isso? Desta adição. Então, vamos multiplicar com cada parcelar aqui dentro de parênteses, ok? Então, vamos a isso. Já colocar aqui. Muito bem, pessoal. Aqui está, o somatório a multiplicar cada termo dentro do quê? Dentro de parênteses, ou que se encontravam dentro de parênteses. Ok. Agora eu preciso que prestes atenção aqui. Isto é estatística. Como é que nós determinamos a média? A média de um valor observado, por exemplo, aqui a média de y é igual ao somatório dos valores a dividir por n, que nós chamamos aqui de amostra, certo? Boa. Se a gente quiser, ou se quisermos aqui, isolar o somatório, concorda comigo que o n passa para o outro membro a dividir o quê? A média. Então, o somatório de y
é igual a quê? A n que multiplica a média de y, ok? Isto também é válido aqui para o x, certo? Se a média é igual ao somatório de x sobre n, então o somatório de x é igual a quê? A n vezes a média de x, ok? Então é só isolar, está a multiplicar, passa o quê? A dividir. É exatamente isso que fizemos. Então nós vamos precisar, pessoal, vamos precisar destas condições aqui, destas fórmulas aqui, para poder chegar no resultado final na nossa equação que estamos aqui a desenvolver, ok? Boa. Então, no primeiro membro, nós não vamos alterar nada e vamos focar aqui no segundo membro. Vou copiar aqui e colar novamente. Me desculpem, mas eu estou sem os teclados, ok? Então, eu trabalho assim. Boa. No segundo membro, nós vamos ficar com somatório de x e y, correto? Que é o primeiro termo, não vamos alterar. Aqui no segundo termo, perceba, nós temos somatório de x, correto? Que multiplica a média de quê? De y. E o somatório de x, olha aqui, que está a multiplicar com a média de y, é igual a quê? Somatório de x é igual a n vezes o quê? A média de x. Ok? Somatório de x é igual a n, que é a amostra, que multiplica pela média de quê? Pela média de x. Então, nós vamos ter aqui, no lugar do somatório de x, vamos ter n vezes a média de quê? Vezes a média de x, que multiplica a média de y. Então, a nossa expressão vai ser esta aqui. Ok, vou repetir mais uma vez. Se eu tenho um somatório de x ou somatório de xi, que é a mesma coisa, ok? O i aqui são os vários valores. Eu posso substituir por quanto? Por n que multiplica a média de x, certo? Que é a fórmula que nós temos aí de lado, ok? Tudo isso a multiplicar por quanto? Por x, y. Conseguiu perceber? Boa. Vai ser aqui menos, vamos ter aqui menos, pessoal, vamos ter aqui menos. Aqui no terceiro termo, nós temos somatório da média de x vezes y. Eu posso trocar aqui, já que é uma multiplicação, são fatores, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, vamos ter aqui somatório de y vezes a média de x. Para podermos aplicar aqui também a mesma regra, que é o quê? Que o somatório de y é igual a n vezes a média de y. Então, vamos ter aqui x vezes a média de quê? De y, que vai multiplicar a média de x. Então, podemos ficar simplesmente com menos média de x vezes média de y, correto? Boa. Agora, vamos para o último termo. Nós temos aqui somatório, correto? O último termo aqui, somatório da média de x que multiplica a média de y. Pessoal, pensa comigo. A média não é um termo constante, não é um termo que não altera o resultado, é um valor fixo, ok? Se eu tenho um somatório de um valor fixo, um exemplo, 5. Se eu tenho 5 4 vezes, né? Vou somar os 5 4 vezes. 5 mais 5 mais 5 mais 5 é 20. E eu somei quantas vezes? 4. Então, o que isso quer dizer? Que o somatório de 5, 4 vezes, é igual a 4 vezes 5. Certo? Então, resumindo e concluindo, o que eu quero que você coloque na cabeça, que quando tiveres aqui somatório de uma média, vai ser igual a n vezes a média. Ou seja, se eu estou a somar esta média, e ele é um termo fixo, é um valor fixo, é uma constante, logo, o número de vezes do somatório multiplica com a média. Então, vamos ter aqui menos n. Nesse caso não é menos, né? Me desculpa aqui, temos que alterar. Eu coloquei aqui tudo menos desde o passo anterior, correto? E essa última expressão é positiva e não negativa, ok? Eu já vou alterar, mas para que daqui sequência, sempre que tiveres somatório de uma média, não importa se é a média de y ou se é a média de x, vai ser igual a n vezes a média, correto? Por quê? Porque se eu somar, de exemplo do 5, se eu somar o 5 4 vezes, é igual a 4 vezes 5, correto? Então, é exatamente isso que está aqui, que está a ser afirmado, ok? Fantástico. Tá aí, deixa eu alterar aqui.
Comecei a errar aqui já, colocar menos é mais, certo? Só verificar aí no nosso termo dentro de parênteses que é mais. Boa! Agora perceba o seguinte, nós temos aqui termos semelhantes, certo? Eu tenho menos n, que multiplica o quê? A média de x, que multiplica a média de y, menos n, que multiplica a média de x, que multiplica a média de y, mais n, que multiplica a média de x e que multiplica a média de y. Então, temos aqui dois números simétricos, correto? Eu posso simplificar aqui esses dois últimos termos, menos média de x e média de y, mais média de x e média de y. Podemos aqui simplificar, quer dizer que vamos ficar aqui com os primeiros dois termos, certo? Boa, deste jeito aqui está, pessoal. E não é que é igual ao primeiro membro, né? Uma vez que ficamos apenas com os primeiros dois termos, porque os dois últimos é uma simetria, né? Verificou-se uma simetria. Então, temos aqui a primeira demonstração feita. O primeiro membro é igual ao segundo membro, ok? Então, provamos aqui o numerador do beta 1. Agora, vamos também provar o numerador do beta 1. O denominador, né, do beta 1. Atenção, não são usadas em simultâneo, correto? Eu repito mais uma vez que o primeiro membro a dividir pelo primeiro membro, correto? Segundo membro a dividir pelo segundo membro. Boa! Então vamos aqui também demonstrar, provar que isto de facto é uma realidade. Já vimos aí algumas regras, então esse vídeo não precisa, essa parte não precisa ser muito longa. Eu tenho aqui o que? Diferença, uma soma, né? Um quadrado da diferença, certo? De x menos x barra, ou seja, a soma do quadrado, ou seja, o quadrado do desvio, certo? Assim sendo, isto vai ser igual ao somatório do produto dessa mesma expressão. Se eu tenho x menos x barra, que é a média, elevado a 2, então isso vai me originar x menos a média de x, que multiplica x menos a média de x, correto? Correto, muito bem. Segundo passo, propriedade distributiva. Então, vamos aplicar aqui propriedade distributiva no segundo membro, correto? Boa. Então, vamos fazer aqui, para o segundo membro, nós temos x vezes x, x vezes a média de x, depois menos a média de x que multiplica o x, e por último, menos a média de x que multiplica menos a média de x, correto? Então, x vezes x, x ao quadrado, correto? X vezes menos a média de x vai ser x vezes a média de x, ok? E no último, vamos ter aqui menos a média de x que multiplica menos a média de x. Vai ser igual a mais a média de x ao quadrado, correto? Boa! Então, conseguiu perceber? Só fazer passo a passo a propriedade distributiva, né? Todos os elementos do primeiro parênteses vão multiplicar com todos os elementos do segundo parênteses. Portanto, a nossa expressão originada é esta, correto? X ao quadrado menos x média de x, menos x vezes a média de x, mais a média de x ao quadrado, correto? Assim como fizemos na demonstração passada, o somatório vai multiplicar com cada termo dentro de parênteses, ok? Então, eu vou copiar e colar, também tendo em conta a extensão do nosso vídeo. Vamos ficar aqui com o somatório de x ao quadrado menos o somatório. Pessoal, tem duas expressões aqui que se repetem, certo? Então, vamos ficar com 2x que multiplica a média de x, certo? Perceba, eu tenho menos x que multiplica a média de x, menos x que multiplica a média de x. Isso vai ser igual a quê? A menos 2 que multiplica o x vezes a média de x, certo? Termos semelhantes. Os dois são negativos. Adiciono e mantenho o sinal negativo, certo? Boa. Mais o somatório do quê? De x ao quadrado. Ou seja, da média de x ao quadrado. Boa. Então, temos aqui já a nossa expressão está cada vez mais simplificada. Ok? Está cada vez mais simplificada. Olha, no primeiro membro, nós temos o somatório de x ao quadrado menos n que multiplica
a média de x ao quadrado, certo? E queremos que o nosso segundo membro seja exatamente essa expressão que eu acabei de mencionar. Então, o nosso primeiro termo já é igual, correto? Então, vamos deixar aqui o somatório de x ao quadrado porque é igual a um dos termos do primeiro membro. Então, vamos resolver aqui aonde o segundo termo. O segundo termo, pessoal, eu tenho um somatório de 2x vezes a média de x. Este 2 pode sair, correto? Vamos aqui, como se estivéssemos a colocar em evidência. Logo temos aqui o quê? Menos 2 que multiplica o somatório de x vezes a média de x. Voltamos novamente à nossa expressão, certo? E já vimos que o somatório de x é igual a quê? A n que multiplica a média de x, correto? Boa! Assim sendo, nós vamos ter aqui menos 2 que multiplica, uma vez que o somatório de x é n vezes a média de x, então vamos ficar aqui com 2 vezes n vezes a média de x vezes a média de x, correto? Porque tínhamos aí um produto com a média de x. Boa! Então, o grande fator aqui, enquanto eu faço isso, o grande fator que você precisa saber é que o somatório de uma variável é igual a n vezes a média desta variável, ok? E se perceber isso, com certeza que vai conseguir aqui demonstrar as operações com facilidade. E aqui, voltamos novamente naquele ponto do somatório de uma média. O somatório de uma média é igual a quê, pessoal? A n que multiplica essa média. Então, o somatório da média ao quadrado vai ser igual a quê? A n, ou seja, mais, né, vai ser igual a n média de x ao quadrado. Bonito! Ok, então, pessoal, temos termos semelhantes aqui. No segundo membro temos, correto? Nós temos aqui, perceba aqui, que 2n vezes a média de x vezes a média de x. Então, eu tenho 2 vezes a média de x, ou seja, é um produto de média de x. Isso vai originar o quê? A média de x ao quadrado, ou seja, nós vamos ter menos 2n que multiplica a média de x ao quadrado, certo? Novamente temos aqui termos semelhantes, certo? O primeiro termo, ou seja, o segundo termo aqui tem o coeficiente 2 e o último termo aqui tem o coeficiente 1, certo? Então, é fazermos aqui menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é igual a quanto? A menos 1, certo? Então, isso vai nos originar o quê? Deixa eu copiar aqui. Nós vamos ter o primeiro termo, esqueça aqui o somatório de x ao quadrado. Não estamos a falar sobre isso. Mas aqui, estes dois, vai ser o quê? Menos n que multiplica a média de x ao quadrado, certo? Boa, porque fizemos aqui menos 2 mais 1 e é negativo. E aqui está, pessoal. Conseguimos também provar a segunda expressão, ok? Que é a expressão do denominador de beta 1, onde nós podemos utilizar um ou outro, ok? Pessoal, então provamos as duas equações. Muito obrigada.